Deixa eu falar sobre isso depois. Eu vejo que tem uma inversão grande, porque a gente vê na nossa área, né? O cara fala assim, não, mas os meus anos que eu investi na faculdade, não sei o quê, o cliente vem aqui e quer fazer pelo convênio, isso vale para qualquer outra profissão, porque a gente baliza o que é caro baseado na nossa experiência. Sim. Caro é uma coisa muito relativa, você vai entregar uma coisa que muda a vida da pessoa, que ela não tem nem noção. Só que muitos colegas nossos, eles não querem investir o mínimo para ter esse retorno lá na frente. Às vezes não é nem o investir o mínimo. O médico, para ele chegar nessa maturidade de contratação, isso não acontece nos primeiros anos. Não acontece. A gente vai gravar em 10 segundinhos. Não, a gente vai continuar. Não tá gravando? Não tá gravando? Não. E essa ideia, a gente continua falando e vai. Vai embora. Pode gravar. O médico demora para tomar essa decisão para uma contratação. E geralmente, quando o médico te procura, ou a recepcionista tá roubando, ou tá com algum problema com uma gerente que foi embora e levou todos os processos, aí se perdeu tudo, e aí tem que contratar alguém rápido. E aí ele contrata uma consultoria achando que a consultoria vai chegar e vai... E vai resolver. Vai filtrar, é igual foi o caso da Lívia. A consultoria, ela filtrou pra mim, eu fiz a entrevista e dentre as selecionadas eu via que servia ao perfil que eu estava procurando. Você tem modelos de consultoria hoje no mercado, né? Você tem consultoria que você vai e compra e você tem um pacote de serviços e tá tudo certo. E você tem consultorias direcionadas. Então, uma consultoria financeira, uma consultoria tributária e você tem uma consultoria que faz a operação. E eu me nichei na consultoria que faz a operação. Sim. Processos. Quando o cliente fecha comigo, o meu time entra. Realmente a gente põe a mão na massa, não é que, como que você faz, eu vou mapear e te apresento uma solução. Não. Vem cá que eu vou fazer com você aqui agora. Mas pro médico a melhor contratação é essa. Porque a gente não quer o trabalho, não tem o tempo, resolve. Eu sou assim, prático, né? O que você faz? Porque o médico não tem tempo de parar para ouvir o que o consultor tem para falar. Sim. Então você tem que fazer isso. Ele deveria parar porque assim, eu falo isso, né, mas de brincadeira, porque eu já estudei processos, eu já sei mais ou menos, mas tipo assim, já aprendi igual aquela coisa que você aprende no primário. Né? Não sei o quê, eu não quero mais saber daquilo, mas eu já aprendi aquilo. A história, quem descobriu o Brasil, já sei. A gente precisa no dia a dia? Não precisa. Mas aí eu consigo delegar por quê? Eu sei que se o que estiver sendo feito de gestão não for dentre o que eu já tenho em mente, eu falo assim, opa, pera um pouquinho. Mas não é tipo assim, faz, eu não sei como que é o processo, eu tenho que me interessar por aprender sobre o processo. O médico ele tem que entender o básico Exato. de uma gestão. Sim, senão... Porque como que nasce um médico, né? Vocês fazem faculdade, fazem a residência, aluga uma sala. E aí, sonho de ter sua sala. Sonho de ter Não sua sabe sala, o problema que é. com o nome na porta e o Isso. porta-retrato da esposa com a E o filha diploma na parede. e o diploma na parede. Esse é o sonho do médico. E acha que vai ter uma fila de gente para atender, fila de espera. Isso não existe. E aí o que acontece? O médico contrata a primeira funcionária. Sim. Aí ele contrata essa primeira funcionária e ele acha que ela vai fazer tudo. Ela vai ser recepcionista, ela vai ser a gerente, ela vai ser contas a pagar, contas a receber, auxiliar de sala, Comercial. Se for cirurgião, instrumentadora cirúrgica. E terapeuta. Porque ela também se torna terapeuta do médico. Entendeu? E aí ele vai crescendo. E geralmente, a pessoa que inicia com o médico na recepção não é a pessoa mais preparada. E aí o que acontece com o médico? Mas eu confio tanto nela. E ele vai seguindo. E ele vai seguindo, e ele vai crescendo, e ele vai crescendo, e aquela pessoa não está preparada. Não tá mais, E aí ela continua controlando tudo naquela planilhinha básica. Quando tem planilha, né? Isso quando não é no papel. O caderninho. No caderninho. E aí toma um tamanho que quando vai ver, não tem. E aí tudo que você tenta introduzir é essa pessoa que veta. É essa pessoa que trava o crescimento da maioria dos médicos. Que o Diego sempre fala das crenças limitantes, né, Diegão? O médico tem essa crença limitante que, tá tanto tempo, ela sabe de tudo, não sei o quê. Ninguém mais vai fazer o que ela faz. Tá errado, cara. Isso não tá Você errado. tem que escalar. Que nem, tipo assim, eu fiz a contratação de segunda, pra quê?
para nichar o que a minha primeira tinha de melhor para fazer o que ela já fazia, que é o assistencial, e eu preciso de uma comercial para captar, para encantar, para tudo mais. Para quê? Para elas todas darem o seu 100% e para o resultado final da experiência do meu cliente ser melhor. Então, quer dizer, a empresa ela não nasce assim, Não. a sua empresa aqui grande, não começou assim. Então, mas a gente tem que ter essa mentalidade que a gente precisa o quê? Evoluir. A maior parte dos nossos colegas se torna refém da secretária, inclusive. Sim. Absurdamente. Refém, ele não pode mandar Muito. embora, ele aceita qualquer tipo de coisa, porque ele fala, se essa pessoa faltar, eu Não, literalmente e tô sem lascado, né? contar as contratações tortas, né? Exato. Eu pago 1.000 na carteira e o restante eu faço aqui por fora. Ninguém, Eu dou porcentagem, uma eu não... Clássico de médico. Clássico. A primeira coisa que você vê, quem aqui é elitista? Todos são, mas... Aí você já falou... O mas já Sabe o que é? Não, já tá torto. E eles não sabem a dor de cabeça que um trabalhista traz na vida de qualquer empresário, Em né? qualquer Não fala- nível. Em qualquer Desde nível. uma recepcionista a um médico. É o Porque que médico quebra a também gente na processa, empresa. Exato, Eu já exato. vivi processos médicos, de médicos processando clínica. Então você tem para todas as frentes, você tem que se resguardar, né? Então, porque essas relações se degeneram. Hoje você contrata uma pessoa, ela é um amor, é muito legal, mas essas coisas têm que ter contrato assinado. Acho que é uma premissa básica. Sim, e quando o médico ele vai tendo essa crescente, é muito difícil lidar com sucesso. Nem todos os médicos estão preparados para o sucesso. Concordo. Nem todos os médicos. É forte, mas é verdadeiro. Mas porque assim, o médico fala assim, não, eu quero minha agenda cheia, eu quero ser o melhor médico, eu quero ser o médico que tem. Não, se você não souber lidar com esse sucesso, o médico se torna uma pessoa arrogante. Não tem horário? Não tem horário. Sim. Ele perde o cuidado com o paciente, a equipe começa a entender que tem uma grande procura e não valoriza os pacientes que estão chegando, e aí que o médico se perde. E se perde de uma forma muito... Assim, eu já, durante a minha carreira de executiva, eu já vivi o ápice de uma clínica, 1.000 metros quadrados na Joaquim Floriano. Assim, ficava 3 horas no programa do Gugu, naquela época, que era o ápice, sonho de plástica. Ela acabou em 3 anos. Em 3 anos, assim, ela se destruiu porque não tinha processos, não tinha equipe estruturada. Não tinha pós-venda. Não estava preparada para o sucesso, não estava preparada para o crescimento. Foi rápido, Rápido. porque eu vejo que empreender tem etapas, né? Eu acho que quanto mais você suporta a dor, mais você vai galgando, né? Eu Outras acho, coisas, digo né? que... Empreender não é lindo, empreender é suportar a dor, não é? Exatamente. Você concorda comigo? As pessoas, isso serve para todos os segmentos, não só médico. Valorize quem compra com você. Em qualquer segmento. Você precisa valorizar. A primeira coisa, você tem que agradecer essa pessoa por estar ali, por ter te escolhido. Viu? Sempre isso. Sempre. Eu acho. Sempre. O Alexandre fala muito isso. Porque se você não for grato, quem paga as nossas contas são os nossos clientes. Sim. Você Exato. sabe, Ana, que quando eu passo visita junto com o Alexandre, a primeira coisa que ele faz quando ele vai dar alta, eu gostaria de agradecer por você ter escolhido a minha equipe. Sim, por ter confiado em mim. Sim. Por ter confiado em mim. Ele sempre fala isso nas visitas, né? E é sempre emocionante quando ele fala isso. Porque é muito de verdade. É verdade. É de verdade. Porque assim, eu fico pensando assim, uma pessoa que, tipo assim, Entre quantos médicos que entre tem? quantos médicos, Ele fala eu não exatamente posso me isso. sentir o bonzão. Tem tantos médicos tão bons quanto a mim e me escolheram. Cara, Isso. eu tenho que agradecer as pessoas que me escolheram, porque eu fui escolhido. Não foi eu que escolhi os pacientes, quem me escolheram foram eles. Então o mínimo que eu tenho que fazer é agradecer. Eu sei que tem uma relação comercial. É óbvio, Sim. é hipocrisia eu falar que não quero ter o recebimento. Cara, não tem nada de errado receber pelo meu trabalho. Mas, pô, tem que agradecer o paciente ter me escolhido. Ele me escolheu. E em termos empresariais, esquecendo um pouco dessa parte, para qualquer segmento, você manter esse cliente dentro do seu universo é muito mais fácil que construir uma relação com um cliente novo. E as pessoas desconfiam com isso. Foi um insight muito legal que eu tive com a Ana. Olha, faça essa carteira de clientes aí do consultório voltar, ter recorrência, programas de desconto, de fidelidade. As grandes redes fazem isso, né? Marriott, as redes hoteleiras. As pessoas ficam correndo atrás
de novos clientes. Isso, né? Eles correm atrás. Você tem um meme que, na verdade, o lead entrando e o seu cliente se afogando. Isso. Essa que é a verdade. Então, eu acho que todo mundo precisa valorizar. Entrou, trate esse cliente muito bem. Esse cliente vai... Fidelize. Ele é um formador de opinião. Ele é um formador de opinião. Se ele for bem tratado, ele vai te trazer várias indicações. Ah, mas eu quero ser o melhor na internet, eu quero ter tantas curtidas, eu quero... Não, isso não enche bolso de ninguém. Seguidor não paga conta. Seguidor não paga conta. Isso é uma coisa que lá atrás, né, eu lembro meu irmão falando assim, ele me chama de Xan, né? Xan, você quer ter seguidor? Vai fazer dancinha lá que você vai ter seguidor, mas isso não vai te pagar conta. Ele falou assim, qual é o público que você está buscando? Público, né? High ticket e tudo mais, é o público selecionado. Quem tem dinheiro que é público selecionado, ele não quer um médico engraçadinho, quer um médico que passa um conteúdo sério, Exato. né? Baseado em ciência, né? Coerente. Não é isso. Então, quer dizer, eu nunca fiz mídia social pensando em seguidores. Eu fiz pensando em me conectar com o meu cliente, passar o meu modo de atender, o meu modo de pensar, para poder... É igual a gente fala assim que é o casamento, né? Casamento você bate o olho, achei interessante. Aí você vai lá, começa a sair, aí você começa a namorar, aí você vai pro processo do noivado, casa e beleza. Você não conheceu, já casou. Então a mídia social para mim é o namoro. Então o meu cliente, ele vai na mídia para poder o quê? Me namorar. Eu entendo as mídias sociais como fortalecimento de marca. Exato. Não, as mídias sociais não são para vender. Pelo menos eu não uso. Também não. As mídias sociais, quando uma pessoa fala assim, quem é a Ana Paula Delgado? Deixa eu ver aqui o que ela fala. Sobre o que ela fala. E aí todo mundo fala, nossa, você tem pouquíssimas fotos sorrindo. Eu falei, sim, porque o meu dia a dia eu não tô sorrindo. Porque as decisões que eu tomo são decisões sérias. Na maior parte do tempo eu tô séria, eu tô olhando, eu tô auditando, eu tô controlando o processo, eu tô criando processos. É difícil ficar sorrindo o tempo todo. Então você tem que fazer um monte de podcast com a gente. Não, mas imagina, eu faço lá um monte de fotos sorrindo, aí eu chego no cliente e eu sou sempre... Então, quando eu fui fazer as minhas primeiras fotos, o fotógrafo falou, nossa, Ana, mas você não sorri? Não. Assim, claro que você tem ali um momento tranquilo, mas na maior parte do tempo você está tomando decisões importantes, porque o médico te contrata para isso. Sim. Para olhar o que ele não consegue olhar. Porque o médico não tem como olhar e tomar decisão no meio do atendimento. Sim. Porque o médico, ele atende, ele está ali atendendo quando ele contrata uma consultoria ou quando ele contrata uma gerente. Você tem que ir fazendo acontecer e o médico não pode parar a agenda dele. Sim. Porque senão a conta não vai fechar. Exato. E esse é o grande segredo. E você criar essa sinergia com o médico, de conseguir dar esses feedbacks para o médico durante o atendimento dele. Esse é o grande segredo, você não atrapalhar esse médico e ele começar a entender, ele se sente, engraçado, porque os donos de clínica, eles não são donos de clínica. Eles trabalham na clínica deles. Eles chegam, trabalham e vão embora. Eles eles não se sentem eles não têm senso de pertencimento. Então, dos meus pilares é fazer com que esse médico se sinta parte da clínica dele. E ele viva isso diariamente. Então, é você envolver o médico numa gestão. Não quero que o médico faça a operação. Não, mas ele sabe o que está acontecendo. Sim. Ele se sente mais motivado? Com certeza. Com certeza. Você sente interage melhor com toda a equipe. Sim. E o mais engraçado é você falar com o médico e você fala assim, mas você sabe qual é a sua margem de rentabilidade? Não. O que é margem de rentabilidade? Você analisa seu DRE? Mas eu não tenho DRE. E aí você começa a ensinar os médicos, e esses médicos passam a se sentir diferenciados dos outros colegas quando eles vão em congresso. Porque quando senta na mesa, ele fala assim, você sabe quanto? Mas eu sei da minha. Você avalia o seu DRE todo mês? Ou você faz bimestral, semestral? Aí fica, você sabe qual é o seu regime de tributação? Qual é o seu regime de tributação? Você tem equiparação hospitalar? Aí as pessoas começam a ficar, mas o que é isso? E aí vai gerando aquela curiosidade, mas como você descobriu tudo isso? Eu tenho uma consultoria X, e aí você vai indicando. Sim.
A minha consultoria não é uma consultoria que eu vivo de internet. O meu lead não chega pela internet. Sim. O meu lead chega por indicação. É no boca a boca. É no boca a boca. Então é igual médico. Um bom médico, ele também vive de indicação. Quando é indicado, 90% já tá vendido, Já né? tá vendido. É. Se a jornada for boa. Sim. Porque quando o paciente chega de uma jornada excelente, você não precisa, ele não quer saber nem quanto custa. Você acha que ele já chega com uma expectativa? Já, ele quer viver a mesma jornada. Dependendo de quem indicou, ele já vai chegar com uma expectativa. Com a mesma expectativa. Dependendo do que você entrega para esses pacientes, a indicação chega com toda a expectativa da jornada. O manobrista vai me chamar pelo nome, porque as pessoas falam. Sim. É uma clínica que o manobrista, quando abre a porta, fala o meu nome. Isso marca, né? Isso marca. Quando abre a porta, a recepcionista fala: Oi, dona Ana, boa tarde, tudo bem? Nossa, como ela sabe? Como ela sabe? E aí ela quer o cappuccino que serve, ela quer a bolachinha que foi servida, ela quer ficar na recepção. Ela quer viver toda essa jornada. E aí, se ela não tem, você quebra. Ana, e quais são as grandes dores dos clientes que te contratam? As coisas comuns, assim. Claro que existem as particularidades, as pessoas estão em níveis diferentes, mas quais são as grandes dores dos médicos que procuram a sua consultoria hoje? A dor dos médicos, ela é a mesma, tá? Não tem níveis. O que muda é o nível do problema, tá? Se arruma um problema, vai para outro. Então, antes você tinha um problema com a recepcionista, depois você vai ter um problema onde você investe o dinheiro da sua rentabilidade. Muda só o nível do problema. Mas a maioria dos médicos, controle financeiro, que os médicos não têm. Eles não sabem quanto eles faturam, quanto eles gastam. Não tem, geralmente não tem esse controle. Então, isso é uma dor importante. Uma dor muito importante dos médicos, principalmente dermatos, controle de estoque. Porque o material é muito caro, a matéria-prima é muito cara, então você tem ali produtos muito caros. Você tem controle, pessoas, gestão de pessoas. Sim. Porque como se motiva? Como você paga essas pessoas para que essas pessoas elas vão receber propostas de outros lugares e elas queiram ficar com você. E o mais interessante é elas quererem ficar com você não pelo seu salário monetário, e sim o seu salário emocional. Sim. É como você constrói esse salário emocional. E Ana, como é que você motiva pessoas diferentes? Porque imagino que montar um time robusto para uma clínica grande deve ser muito difícil, né? As pessoas criam expectativas, motivar cada um deles para realmente pensar como um time. Liderança. Como que você atua nessa parte de liderança também dentro das clínicas? E motivar, inclusive, o médico também, né? E motivar o médico. Exato. Hoje eu vivo, na verdade eu transito, né? Eu tenho consultoria, mas eu tenho 6 clínicas dermatológicas, uma rede de clínica dermatológica, que hoje nós temos 100 colaboradores e 50 CRMs. Então, como você motiva 100 pessoas diferentes, 50 médicos totalmente diferentes, então eu tenho um médico que, inclusive o médico fundador, a clínica tem 51 anos, quando nós compramos a clínica já existia. Como você motiva esse médico com a geração nova que está chegando? É totalmente diferente. Sim, total. Então, quando a gente fala de liderança, principalmente de pessoas, é ouvir. Você precisa entender qual é a moeda de troca daquela pessoa. Tem pessoas que você motiva com dinheiro e tem pessoas que você motiva com carinho. Tem pessoas que você precisa dar feedback constante, tem pessoas que você não precisa dar feedback nenhum. Ela vai. Então, você tem que ir conhecendo a sua equipe e você tem que ir mexendo, você tem que ir movimentando as peças. É fácil? Não é. Mexer com gente. É muito difícil. Mas você tem processos que te ajudam. Então, se você está em alguma clínica ou em qualquer negócio, tá? Você está com problema de pessoas, olha os seus processos e tecnologia. Tenta ajustar seus processos e tecnologias
que você vai facilitar a vida dessas pessoas. Porque quando você vê uma empresa que tem muito conflito, é porque essa empresa não tem processo. Ela não tem valores pré-estabelecidos, não tem cultura. Então a primeira coisa que você precisa, eu falo que você tem que ter como um mantra. Perguntar para sua equipe diariamente: o que nós vendemos? Cultura, visão, valores. O que nós vendemos? Então, na área médica, nós vendemos cuidado. Então, todos precisam vender cuidado. Não pode ter uma pessoa, nós vendemos Botox. Não, nós não vendemos Botox. Botox é o meio para chegar à transformação de vida da pessoa. Pronto. Exatamente. E é muito engraçado quando você faz gestão de pessoas, quando você cria dinâmicas que não tem nada a ver com o trabalho. Você faz dinâmicas que mexem com o emocional da pessoa. Eu gosto muito de uma dinâmica específica, vou deixar até aqui como... que é a do papel e a rosa. Então, o colaborador vai lá até a frente, ele escreve algo que ele quer rasgar, que ele quer deixar, então ele escreve nesse papel e ele rasga, e aí ele joga no lixo, e aí ele pega uma rosa e ele presenteia uma pessoa que ele tem orgulho, uma pessoa que ele quer aprender mais com ela. Então essa pessoa passa a ser um pilar para ele dentro da empresa. Então você vai criando uma conexão entre as pessoas e você faz essa dinâmica geralmente uma vez por ano, e aquela pessoa fica 1 ano. Legal. E isso faz com que os colaboradores fidelizem. Porque assim, eu sou responsável por você está fazendo errado, você não pode fazer isso. Sim. E em tudo. Isso é muito bacana na questão de liderança, assim, de pessoas, né? Você ir criando. E eles precisam acreditar no que você faz. Eles precisam acreditar no que você faz. Você não pode ser só um bom discurso. Você tem que ser exemplo o tempo inteiro. Então, se você quer que os seus colaboradores entrem no horário, você tem que entrar no horário. Se você quer que os seus colaboradores venham trabalhar com o cabelo limpo, você tem que estar com o cabelo limpo. Ouvindo você falar, eu percebo que eu tenho que vender alguma coisa que eu vivo também. Sim. A minha empresa tem que viver aquilo que ela está tentando vender, né? Exatamente. Então, se a empresa está totalmente desestruturada, não tem como vender uma boa experiência. É igual o dono do restaurante que não come no restaurante, né? Exatamente. Exato. Cara, se você acredita no seu produto, você vai consumir do seu produto. É a mesma coisa, eu falo assim, se eu não acredito no meu produto, eu não consigo vender meu produto. Exatamente. Eu digo assim, nós como médicos, se eu não acredito que eu estou oferecendo a melhor técnica cirúrgica, a maior opção de tratamento para o meu paciente, se eu não acredito nisso, cara, eu não consigo vender paciente. E isso traz um insight muito interessante, isso é uma coisa que a gente já discutiu, eu e a Ana, e foi uma coisa muito, muito legal. A gente vê que na medicina hoje o pessoal está procurando um caminho mais fácil. Eu vou para estética porque supostamente dá dinheiro, para um procedimento, vou ser nutrólogo e nada contra, tem grandes profissionais, mas enfim, às vezes a pessoa muda para fazer uma área meramente preocupada com a questão monetária. Eu tenho certeza que o profissional que faz bem o trabalho dele, independente da área que for, ele vai ser bem remunerado, né? E tem muito lugar para patologia, porque as pessoas acreditam, não, a patologia está restrita às operadoras de saúde, você não consegue mais monetizar. Acho que nós somos prova que isso é diferente. Eu queria que você falasse, é uma tecla que você bate bastante, né? Muito. E até para complementar, né, que o Alexandre estava falando, a gente acredita tanto no nosso produto que o Alexandre operou minha esposa. Que o Alexandre, eu fui anestesista da esposa dele, da tia, da minha mãe, da mãe dele. Então a gente acredita tanto no que a gente faz, a gente confia tanto um no outro, que é de verdade. Né? É de Ninguém verdade. E do Alfredo, só da completar, eu penso assim, Alfredo, que na verdade quando você faz uma coisa pensando colocando dinheiro na frente do propósito, cara, não tem como dar certo. Mas a gente vê, essa é uma realidade aí dos nossos colegas. Eles falam muito, batem muito nessa tecla. Eu deveria ter feito tal especialidade, não estava aqui trabalhando no pronto-socorro do hospital, dando plantão até hoje, não é bem por aí. É porque tem um senso de comparação. Exato. Cara, tá errado. Faz o seu serviço, siga seu propósito, que, você vai ter. Às vezes demora um pouco, às vezes fala, eu digo,
calma, paciência, vai chegar lá, porque você tá seguindo o seu propósito, você tá fazendo as coisas direito, você tá galgando, você tem que fazer o quê? O step up. Você vai subindo, mas você não sai daqui, pula pra lá. É incrível, Alexandre, ouvindo você falar também, que assim, para mim o empreendedorismo é como um balé. O show é lindo, mas nos bastidores, se ninguém vê, os pés machucados, lesões, todo mundo chorando ali nos bastidores. Quantas vezes você teve então, que ensaiar até para chegar lá? Então empreender é isso, resolver o processo é isso. Mas né? respondendo a sua pergunta, Alfredo, eu defendo muito as operadoras de saúde. Eu fico muito, assim, eu acho absurdo quando alguém vem caneta, eu defendo muito isso. Porque eu acho que são ambientes totalmente diferentes, nós temos um rol que ele precisa ser seguido, então a patologia, ela tá ali, então o médico tem como ganhar dinheiro sim com a patologia, e ele pode oferecer para esse paciente outros serviços que não tem cobertura do rol. Então a operadora, ela garante para o segurado o que está no rol. O que está fora do rol, o paciente precisa comprar, o paciente precisa consumir do médico. Então quando o médico fala, nossa, eu não consigo ter paciente, médicos que têm planos de saúde, eu vou não quero mais esse plano de saúde. Eu falo para os médicos, esse é o marketing mais barato que tem. O paciente do operador é o marketing mais barato que tem. E quando esse paciente chega, você tem que tratar esse paciente como um paciente particular. Sim. Você vai atendê-lo dentro do que está no rol e o que não tiver no rol você oferece. E não tem problema nenhum de fazer isso. Isso é o correto. E aí, só que às vezes os médicos atendem um paciente de operadora e eles fazem um pré-julgamento desse paciente, que esse paciente não vai ter dinheiro para consumir algo no particular. O que é uma verdade absurda. 98% dos meus pacientes têm convênio. Eu não atendo convênio, né, mas eles têm convênio, passam comigo e às vezes o convênio não cobre e eles pagam. Os meus também. Isso! E tá tudo bem. Então, quando a gente for usar o segmento que eu atuo, que é o segmento da dermatologia. Então, o paciente que chega para a gente vou pegar um exemplo de micose de unha. O dermato, ele tem obrigação de oferecer para esse paciente os 3 tipos de tratamento. O tópico, o oral e o laser. Mas o paciente é de convênio, eu vou oferecer o laser? Sim, quem decide se ele vai querer ou não é o paciente. Se ele quiser um tratamento longo, ele vai fazer o uso oral e tópico por meses. Mas se ele quer um tratamento mais rápido, ele vai pagar o laser. Tá tudo certo, passou a carteirinha na consulta e comprou o tratamento laser. Sim. Tem como ganhar dinheiro? Tem. De uma forma honesta? Sim. Só tem que querer trabalhar, porque isso é uma grande dificuldade hoje, as pessoas querem trabalhar também, né? E achar que dinheiro é fácil. Mas é crença limitante, mais uma vez, é uma crença limitante do médico. Que ele pré-julga o paciente e o médico, ele sai da faculdade achando que ele também já tá rico, né? Esse é um problema do médico. Ele sai da faculdade achando ele sai, pegou o título, vou comprar, vou pegar meu Porsche. Sim. E é uma convicção, e não é. Não. E não é, tem um caminho longo. Tem uma jornada longa. O médico, para ele fazer essa virada, de falar, não atendo mais operadora, ele vai ter que ter passado por esse cenário. Se não for na operadora, é no plantão. Eu tava, antes da gente iniciar, eu estava olhando uma entrevista de um prefeito que pegou médicos dormindo. Deputado, no Paraná. Não, eu acho que foi um prefeito. Antes da gente entrar, eu estava lendo. Pegou os médicos dormindo. Então, assim, eu acho que o médico vai dar plantão, dê o seu melhor plantão. Vai atender o paciente, dê o seu melhor em qualquer coisa que você faça. As pessoas não esquecem quando você faz o melhor. Elas não esquecem. Elas não esquecem o seu nome, elas não esquecem o que viveu. Você não precisa acertar em tudo, mas algo na vida das pessoas você precisa ter mudado. Senão você está aqui passando de... Sim. Você tem que mudar alguma coisa. Então eu acho que os médicos, eles precisam ter essa vontade de cuidar, essa vontade de ter
pacientes fidelizados. Mas Ana, a gente já falou isso várias vezes. Cada vez mais vai ser difícil esse médico com aquela nostalgia do cuidar e de não sei o que, do propósito, porque justamente pelo que o Alfredo falou. Muitas pessoas estão escolhendo uma especialidade pelo dinheiro, mas aí a gente volta um pouquinho. Muitas pessoas estão escolhendo a medicina pensando no dinheiro e não no propósito de transformar a vida, não no propósito de cuidar ou no do próximo. glamour, né? E falando que o Diego falou do balé, esquecendo que você vai ficar varando a noite, Sim. vai estudar, vai perder tempo com a sua família de qualidade, vai deixar de ganhar dinheiro por muito tempo, porque é uma profissão que a gente brinca como Peter Pan, você fica naquela infância médica por um tempo gigantesco da sua vida. E tem um tema muito importante da área médica, que eu falo muito isso para os meus clientes. Você tem que entender a sua linha do tempo. 2 perguntas que eu faço para o médico. Geralmente são os médicos que eu faço mentoria. Você está preparado para o sucesso? Você está preparado para parar? Não, mas como assim preparado para parar? Não, você tem que encerrar a sua carreira médica com dignidade. E é difícil, e o médico muito difícil. é muito difícil. Eu tenho uma mesa com 3 médicos, é muito difícil. Um médico antigo, já mais idoso, me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou, não é você que aposenta, é o paciente que te aposenta. Exatamente. O paciente vai olhar para você e falar assim, você está ultrapassado, ele simplesmente vai sumir e procurar o seu concorrente mais Mas o jovem. problema é ele não aceitar. Exato. Pedro. Ele não aceita e continua. Só que daí continua com uma qualidade inferior a que ele já prestou algum dia. Exato. Exatamente. E aí, tipo assim, aquela memória que tinha de uau, foi o Parei doutor, no auge. cara, não vai ter, porque vai lembrar Mas vocês acham que esse médico muito experiente, ele não pode ser um mentor de médicos jovens? Deve ser. Ele pode deve. ajudar Ele os deve. outros Não, ele médicos. deve ser. Ele se reinventa a partir do momento que ele vai Se todos os envelhecendo, médicos entendessem o ciclo, seria tão mais fácil. Sim. Porque assim, o médico está no auge, o que ele tem que fazer? Ele tem que ter o seu pupilo. Traz um médico recém-formado e vai passando o seu conhecimento. Porque esse médico vai deixando de ser médico para ser gestor. E aí ele traz 1, ele traz 2, ele traz 3, daqui a pouco ele tem uma clínica de médicos que trabalham para ele. Então, se os médicos entendessem que, mas eu trabalho tanto, eu já estou com tantos anos e tenho que trabalhar tanto. Por quê? Porque você está sendo centralizador. Exato. Por que você não ensina? Sim. Por que você não põe outros médicos para trabalhar para você? Você não quer esquiar? Olha que delícia, você está esquiando e o dinheiro entrando na conta. Isso é sensacional. Recentemente eu vi uma entrevista de um super empresário que ele falou assim, hoje eu contrato CEOs da minha empresa, eu não preciso ser CEO. Exatamente. Eu faço parte do conselho, E tá porque eu certo. tenho uma visão global das minhas empresas e eu faturo muito mais. Eu trago pessoas melhores do que eu para Claro. ajudar nisso tudo. Não, e ele não precisa deixar de ser quem ele é. Sim. Então, os médicos, e eu falo isso com bastante bagagem, porque eu já passei por vários médicos e por clínicas de médicas que eu fui executiva durante muitos anos, de uma médica que ela chegou a ter 48 dermatos. E ela era a médica principal, mas ela tinha outros 48 dermatos trabalhando para ela. E tá tudo certo. Lógico. E ela só replicando, e conhecimento, ela ia, aprendia e replica. E esse é o grande segredo. Se os médicos entendessem isso, nós teríamos bem menos médicos despreparados como nós temos hoje. Ou frustrados, né? É uma profissão também, né? E você Exato. consegue fazer um pool de grandes profissionais. Você consegue ter clínicas que você consegue fazer pool de grandes profissionais. Mas o problema também tem um contrário. Tem muitos médicos saindo que já saem com arrogância embutida. Eu sou fulano, eu sou... Cara, você tá engatinhando ainda, velho. O mundo é de time. Humildade, tipo assim, assim, você tem um cara que é um sênior, um cara que já tem um know-how, já passou por todo o processo da dor, que nem o Diego comentou, e tá ali pra, tipo assim, guiar. E o cara tem a arrogância de não escutar. Mas infelizmente tem muito, tá? E disso tem muito no mercado ainda. Muito. E é uma pena.
a vida vai responder de uma maneira mais dura. É né? uma pena. E eu vou te dizer, tem médicos nesse nível que me abordam para fazer mentoria ou consultoria. Ah, E eu não começo nenhum trabalho sem antes entrevistar um médico. É porque já sabe. Não, E aí né? você vai conversando com o médico, aí faz a primeira entrevista e ele sempre manda proposta. Aí eu falo, dá pra fazer mais uma entrevista? É. Eu falo pra ele, não, mas nós já conversamos, mas eu precisava de mais umas 2 horas. Tá bom, aí você conversa com o médico, aí você fala, eu quero a minha marca associada a essa pessoa? Não, eu não quero. Sim. Sabe por que eu não quero? Porque essa pessoa não vai conseguir implantar os meus processos, Não tem os seus valores. não tem os meus valores. E aí um cliente que é bom vai falar assim, nossa, mas ela trabalha com aquela pessoa por dinheiro. Sim. Então, a minha consultoria ela não é só dinheiro. Todos os meus clientes, sem exceção, têm valores muito similares aos meus. Então, são clientes amigos que já não se acaba ajudando e a consultoria vira uma forma muito gostosa de trabalhar. Então, e aí você, quando você alinha esses valores, você alinha com os pacientes, você alinha, e aí o médico começa a entender toda a jornada. A jornada não é só do paciente, é do médico. Sim. Você acha que o médico todo dia tá bom para atender? Não. O médico também briga com a esposa, médico também tem problema com o filho, Sim. médico também tem problema de dinheiro, Tem problema com o paciente. tem problema com o paciente. Imagina, você entra numa cirurgia, você opera o paciente, aí você tem um consultório inteiro à tarde, só que o paciente que você operou pela manhã, ele não tá bem. E aí você tá vendendo, porque o médico tá atendendo para vender, a mesma cirurgia que ele fez pela manhã, que não tá dando certo. O que acontece com a cabeça desse médico? Sim. As pessoas, aí entra a consultoria, você tem que preparar esse médico. E aí você tem que ter um feeling de falar, vou dar uma diminuída nessa agenda hoje. Hoje não tá um dia para novas consultas. Ou falar pra cima, tira férias, que é importante, vai Dá ficar uma com sua parada, família, dá uma parada. falar pro médico, olha, dá uma segurada. Você impõe pros médicos trava de segurança. Porque o médico também, quando ele vai ganhando dinheiro, ele não quer parar. Ele não quer parar. Não tem sábado, não tem domingo, ele não para. E aí a operação começa a entrar em risco. Aí você não está mais falando de risco financeiro. Você está falando de risco de pessoas. E aí cabe a nós, gestores, travar. Não, mas não dá para encaixar. Não, não dá para encaixar. Mas essa paciente... Não dá. Sim. E aí quando você ganha esse corpo dentro da clínica para você mostrar isso para o médico depois fala, nossa, você estava coberta de razão porque eu tô exausto. Mas se você deixa, ele vai. E a gente tem um exemplo, né? Tem. Todos nós temos. Todos, Principalmente no nosso meio, que é o cirúrgico, isso é muito comum. A gente se sente um pouco super-homem e passa do limite. É fato. E para Ana Delgado, qual que é o seu propósito profissional? Porque eu acho muito interessante até um conceito japonês, o Ikigai, Sim. que diz que para você achar o seu propósito profissional é você saber o que o mundo precisa, o que você pode oferecer, o que você tem ali de qualidade, como você pode monetizar isso, né? É uma das coisas ali do Ikigai. E para você, qual é o seu propósito profissional? Não vou colocar para você como um propósito profissional, é um propósito de vida. Eu acordo todos os dias com o propósito de fazer a vida de alguém diferente. Eu tenho que fazer alguma coisa na vida de alguém. E às vezes, nossa, mas o que se transforma a vida de pessoas todos os dias? Não. Às vezes o bom dia que você dá pro porteiro, Você muda o dia dele. você muda o dia dele. Total. Então, o meu propósito de vida é tornar a vida das pessoas mais fáceis. Seja vendendo minha consultoria, seja conversando com alguém, seja dando um conselho, seja
o meu propósito é cuidar. Assim, eu gosto de cuidar de pessoas, eu gosto de cuidar de processos, eu gosto de... Às vezes eu tenho muitas médicas que me ligam. Ana, eu tô com um problema X, o que eu faço? Eu falei, olha, eu vou te dar um contato, liga pra pessoa. Não tô vendendo nada pra ela. No dia seguinte ela me manda, nossa, Ana, eu vou ser eternamente grata. E, gente, você não tem preço. Sim. Hoje fala-se muito de propósito, romantizam a palavra propósito, todo mundo em busca do seu propósito, mas eu acho que a palavra até propósito poderia ser trocada por comprometimento. Sim. Né? É simplesmente ter comprometimento, isso é ter propósito. Né? Eu fiz aniversário a semana retrasada e esse ano especificamente foi um ano diferente, bem diferente. Sim, eu fiquei bem surpreendida com pessoas que me mandaram mensagem, pessoas assim de muito longa data e que eu não tenho contato há muitos anos, mas pessoas que em algum momento eu fiz alguma coisa na vida dela e que essa pessoa, nossa, lembra quando... Gente, isso não tem dinheiro que pague. Não tem, assim, você deitar e falar assim, nossa, que dia. Que demais que foi hoje. Sabe, são muitas pessoas, né? Porque quando a gente fala em consultoria, além das minhas empresas, eu tenho os clientes. Então é a vida de outros clientes, de outras pessoas, de outros funcionários. Então isso é muito legal. O meu propósito é esse. E você tem noção que você é uma referência hoje? Não só como empreendedora, mas como mulher? Eu tenho 2 feedbacks para te dar. De 2 pessoas próximas da minha equipe que não te conheceram a fundo. Uma delas foi a Vanessa, que nós tivemos a reunião. Ela saiu apaixonada por você. Ela falou, que mulher forte. Ela saiu falando da reunião, que mulher forte. Nossa, eu me identifico muito com ela. E uma outra foi a Patrícia, que é uma das nossas secretárias, que ela viu umas gravações de alguns bastidores de uma última entrevista que nós fizemos e você estava. Ela viu você falando sem voz nem nada, ela falou, que mulher elegante. Que legal. Parece ser tão forte. Você tem noção que hoje você é uma referência como mulher? Que bacana. Obrigada. Não, Eu tive com a Vanessa tem algumas semanas atrás e ela falou isso pra mim, assim, emocionada. Foi impactante quando ela falou. Forte isso, né? É forte. É muito forte. É forte, assim. Eu não tenho essa noção, mas eu procuro ajudar e eu falo até bastante pro Alfredo, que é a esposa dele, minha cliente, que nunca é só uma conversa. Nunca é só uma conversa o que você tá tendo com alguém. Às vezes você só tem um insight, você fala e aquilo muda. A pessoa sai dali, meu, como eu não vi isso? E fazer isso com pessoas, com mulheres, eu sou muito feminista, assim, eu gosto de empoderar mulheres, mas o empoderar mulheres não significa que as mulheres esqueçam de ser mulheres, sabe? Porque às vezes as pessoas olham, nossa, ela é uma máquina, ela é uma fortaleza, e às vezes eu chego, coloco minha bolsa, olho pra minha assistente e falo assim, quem motiva o motivador? Aonde que eu vou arrumar força pra entrar nessa reunião agora? Aí você vai. E é muito legal. E aí eu olho, não acredito em mim, e aí eu vou. E aí você vai, sabe? E é muito gostoso, assim, eu tô começando a perceber isso e é muito legal. Eu tive uma experiência parecida ontem, eu estava até compartilhando com o Alexandre que um anestesista de Goiânia, vendo as minhas lives, uma entrevista que eu dei para um outro podcast, ele se identificou comigo e mandou mensagem para mim pelo Instagram. E essa semana semana retrasada ele estava em São Paulo, me pediu para poder me conhecer pessoalmente. Legal. Não consegui encontrar com ele por conta de cirurgias e ontem eu fui tomar um café com ele. É diferente, sabe? É estranho. Quando ele sabia tudo que eu falava, sabia a minha história e estava procurando alguma motivação. Sabe? Olha que bacana, o que eu posso fazer parabéns. na minha carreira? Cara, eu tô em Goiânia, o que eu posso fazer? O que vocês estão fazendo como equipe em São Paulo? Eu te acompanho aqui, o que eu posso fazer? Porque ele ainda está no começo, tem um delay, né, de um grande centro como lá, mas eu já gostaria de fazer isso.
Isso também foi diferente pra mim. É gratificante, mas acho que pesa a camisa também, né? Pesa. Traz mais responsabilidade, né? Não, pesa Mas eu gostei, demais. sabe? Me senti Mas é bem, uma acho que eu tô delícia. no caminho certo. É. Só que eu quero conseguir entregar mais também. O próprio Trio começou por isso, né? Foi. A gente já era procurado pelos nossos colegas. Mas peraí, como é que você organizou? Alfredo, vem cá, como é que você organizou isso? Como é que você faz isso? Eu cheguei hoje. Falamos com o médico de Porto Alegre hoje. A gente bate papo e, assim, quando o Trio foi se fortalecendo, isso vem chegando cada vez mais até a gente, né? É muito gozado. É o que você falou, pesa a camisa. Pesa. Não, pesa porque a sua mão fica muito mais pesada. Quando você fala alguma coisa, as pessoas entendem isso como uma verdade. Então isso tem o lado bom. Que bacana, as pessoas ainda, né? infinitamente mais. Né? Tá todo mundo te observando. Quando você fala muito, e as pessoas, mas você falou. Sim. E aí você tem que tomar muito cuidado. Muito, 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 muito cuidado. Mas é muito gratificante. Eu acho que é mais gratificante do que pesar. Pelo menos pra mim. Certeza. Tenho certeza. Eu acho, assim, pra mim é muito, muito, muito gratificante. Eu tenho uma cliente específica, que ela é de Belém. Eu gosto muito de falar dela, porque ela é um case de sucesso. E ela tem, assim, uma admiração por mim, e ela... O que eu falo, ela executa. E graças a Deus, esses últimos 3 anos, a gente tem só sucesso. Claro, a gente bate as nossas cabeças ali, mas às vezes ela abre a tela, ela estava grávida do primeiro filho e vai te acompanhando a gestação, e hoje o filhinho dela tem 1 aninho e 3 meses, e aí ele entra na reunião, Ana! Assim, isso... Olha a tia Ana, olha... Então assim, você faz parte, você... E aí você acaba vivendo o casamento da pessoa, você vive o crescimento do filho, o nascimento do filho, a criação. É muito gratificante. Você estava nos bastidores agora, brincando com a minha filha. Sentada no chão. Sentada no chão. Olha como isso é incrível. E é isso. E é isso, é que de vocês verdade. viram, É de verdade. isso, não é... Se torna uma grande família. Mas é sentar no chão, vamos brincar, assim, não tem uma verdade, não tem uma fórmula mágica. Não tem. Se você fala assim, Ana, qual a fórmula mágica da gestão? Não existe. Olha, Ana, até aproveitando esse peso na camisa, é uma pergunta que a gente faz recorrentemente para todo mundo, mas quais são as grandes tendências da medicina para você para os próximos anos? O que esse médico, ou que está no meio do caminho, ou que está começando, deve apostar para consolidar aí? Vamos colocar essa camisa em peso para jogo aí. Uma pergunta importante. Se eu puder deixar para a nova geração médica, escutem os mais velhos. Não percam a essência dos médicos mais velhos. A nova geração está perdendo a essência da medicina. Eles estão perdendo a essência do cuidado, eles estão perdendo a essência do fazer diferença na vida da pessoa. Mas é o que a gente falou agora de pouco. Na verdade, a gente tá voltando pro básico, que nem o básico as pessoas não estão fazendo mais. Então, o que eu acho da medicina é trate o paciente como um paciente, Sim. com respeito. Eu até digo mais, como né? um cliente. Não como um paciente, como uma pessoa, né? Porque, na verdade, assim, eu sempre falo pro paciente assim, que eu não opero uma hemorroida, eu não opero uma diástase. Eu transformo a vida das pessoas. Com certeza. Porque quando a gente vai, o paciente vem me buscar por conta de uma dor. Só que no frigir dos ovos, eu vejo o paciente como um todo, muitas vezes eu falo assim, olha, eu faço a leitura assim, eu falo assim, ó, você teve um problema no passado, né? Como assim? Sabe? Como assim? Eu falei assim, então teve, que tô sentindo isso de você, não sei o quê, porque ali você tá refletindo ali, mas não é bem isso e tal. O paciente começa às vezes até a chorar. Tivemos um caso marcante, assim. Sim. Tivemos um caso marcante, assim. O paciente ele se abre, você conecta, porque eu não tô tratando uma hemorroida, não tô tratando uma fissura, uma endometriose, não, tô tratando o paciente, cara, ele é um contexto. Você sabe que a semana, até pegando um pouco da anestesia, eu atendi uma paciente e aí eu passei toda a explicação, no meio, acabou tudo, ela virou e falou assim, mas eu vou ter uma consulta com o anestesista, né? Sim. Olha, assim, ela não estava preocupada quanto ia custar, ela estava única e exclusivamente preocupada com anestesista.
mas eu vou ter uma consulta com o anestesista. Então, e aí falando um pouco do seu player, que eu acho que é um player sensacional, o que vocês estão fazendo, o cuidado, que envolve o cuidado. Então acho que tudo, respondendo a sua também, Sim. tudo envolve cuidado. Sim. Eu tenho uma frase que eu ouvi de você, Ana Delgado, que é: médicos, sejam médicos. É isso. Me marcou quando você falou isso. E é mais pura verdade. Eu tenho um amigo da TV, um grande amigo da TV, que falou, já me falou isso há muitos anos, que quando o médico quer ser artista, vai dar errado. Sejam médicos. Sejam médicos, porque nós, pacientes, desde que o mundo é mundo, nós olhamos para os médicos como uma fonte de vida, como uma fonte de... Você sabe como me tratar. Sim. Você sabe, você é médico. Então, isso, assim, eu acho que as pessoas estão perdendo esse olhar com o médico, de olhar para o médico e endeusar. E eu acho que quem fez com que os pacientes perdessem isso, Nós mesmos. os próprios Sim. médicos. Então, se eu puder deixar, médicos sejam médicos. A gente fala-se muito hoje da publicidade médica, o que pode mostrar, o que não pode mostrar. Caramba, bom senso. Não exponha o seu paciente, por quê? Porque ele é uma pessoa. Eu sou totalmente contra o novo código de... A gente estava falando sobre tecnologia, né, há um tempo atrás. Vamos utilizar ao nosso favor. Por que eu tenho um marketing médico hoje? Por falar com o meu paciente. Para poder falar sobre anestesia. Não é perigoso. Eu estou falando, tem técnica anestésica, eu vou te acolher, é isso, a equipe é coesa. É por isso que eu tenho que usar minhas redes sociais. Que é fortalecimento de Fortalecer a marca. sua marca, exato. Fortalecimento do que você é capaz de entregar. Sim. Não Desmistificar muita exatamente. Comentar uma notícia que aconteceu, enfim, é Quando isso. esses médicos postam antes e depois, na minha opinião, tá? Assim, dos meus clientes, eu abomino o antes e depois. Até porque eu acho que é uma grande inverdade o antes e depois. Cria uma Porque ninguém é expectativa, igual. né? Ninguém é igual. E você tá pegando a melhor versão editada, pontual. Eu não acho. Eu acho que o paciente, você tem que vender para o paciente, você tem que entregar para o paciente o que você é. Olha, eu posso te entregar até aqui. Daqui para cá nós vamos no risco juntos. Eu fui no cirurgião, que é o meu cliente hoje, inclusive o Leandro. Eu conheci o Leandro por conta que eu queria marcar uma consulta. E quando eu passei em consulta com ele, ele virou para mim e fez assim: Ana, eu não vou te colocar na mesa para melhorar 5, 10%. Não vale o risco. E eu falei: posso pagar o que ele pedisse, porque eu queria, era uma coisa, era um desejo. Ele: não vou. Se você quiser fazer, não vai ser comigo. Sim. Essa consulta com ele me marcou de uma tal forma, porque ele poderia ter: eu vou lá dar uma mexidinha e qualquer coisa para ela vai ser o... E não. Então eu acho que essa essência do médico, esse brilho no olhar, o tratar o paciente... Nossa, isso é fantástico. É fantástico. É fantástico. É fantástico. E isso que nos uniu também, né? Poder falar não só sobre medicina, falar sobre gestão, tudo que envolve essa jornada cirúrgica também, Sim. né? Importância de fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, Porque tudo para a cirurgia não é só o cirurgião. Não. Gestores, contadores, advogados, tudo Tem que envolve um monte o de business gente por que trás envolve. Se disso. ele operar bem, ele tem consultório, tem que estar indo bem. Não, Ele tem para o que estar bem em cirurgião casa, operar, tem ele tudo. precisa ter um bom anestesista, ele tem que ter um bom assistente, ele tem que ter uma boa instrumentadora, ele tem que ter uma boa circulante de sala. Não é só o cirurgião. Um dia a gente tava no hospital, que a gente não opera mais, assim, entrou lá uma circulante xingando tudo. Quem que é seu anestesista? É da casa ou é teu? Eu falei assim: não é meu anestesista. Ainda bem, porque os da casa são horríveis, não sei o que. Não, mas... Bravo. Eu só saí da sala, fui lá no enfermeiro, chefe de centro cirúrgico: por favor, tira ela da minha sala. Eu não quero uma nuvem preta na minha sala. Eu trabalho feliz, o Diego tá feliz, tá todo mundo feliz, vai ter uma nuvem preta na minha sala? Não, cara, não estraga a minha Mas é vibe. isso mesmo. A gente fala isso muito no centro cirúrgico. O Alexandre tem que operar, ele tem que curtir a cirurgia dele. O Alfredo, quando eu tô com ele, o cara tem que curtir, sabe? Cara, não tem pressa, não tem nada. Tem que E curtir não por essa acaso a gente cirurgia. brinca com todo mundo, né? A gente dá Sim, risada, alegre, sempre. Olha, eu vou Realmente falar tem que ser pra vocês leve. uma experiência que eu tive e
Eu sempre que eu der exemplos para vocês, são exemplos que eu vivi. Fui fazer uma cirurgia de mioma, retirada de mioma, com um médico que eu super confiava. Ele falou, mas eu só opero no hospital X. Ok, se o médico tá falando pra mim que ele só opera no hospital X, vamos no hospital que o médico... Uma jornada, interlação, ok, mas até aí a gente tá acostumado, ok. Foi pro quarto, na hora que eu tô descendo pro centro cirúrgico, o anestesista, assim, eu acordada, e olha que eu vivo isso todos os dias. Eu tava acordada, a instrumentadora e o anestesista, não, mas tem X coisa? Não tem. Tem não sei o quê? Não tem. Como a gente vai operar sem isso? Não tem. Gente, eu tava ali, eu tava escutando. Eu tava escutando. De repente, assim, puf, apagou. Apagou, aconteceu a cirurgia. Quando eu voltei, na hora que eu abri, eu tava enlouquecida de fúria, assim, do que tinham feito comigo. E quando eu fui ver, tinha queimado meu glúteo, a placa do eletro, tinha queimado meu glúteo. Não, eu tava, o atendimento péssimo, mas não o atendimento hotelaria, não é isso. O atendimento como um todo que estava acontecendo ali. E aí, eu pedi para falar com a pessoa responsável, aí mandaram entregar no meu quarto uma cesta de frutas. Eu falei, pega essa cesta e investe o valor que vocês gastaram nessa cesta em treinar pessoas. As pessoas que estão deitadas nessa maca, elas estão escutando o que vocês estão falando. As pessoas têm medo. Vocês vão apagar essa pessoa. Então essa jornada, o anestesista, o detalhe quando o paciente está, ele está extremamente frágil. Então, para mim, foi muito marcante. Então, quando a gente fala de anestesista, quando a gente fala de médico, é isso, gente. O paciente, ele tá extremamente fragilizado, ele não sabe o que vai acontecer. Mas é o E. Todo mundo vai querer Vamos. Eu tive um caso emblemático de uma paciente deficiente visual. E daí eu fui avaliar, eu já tinha conversado com o paciente, e eu falei, caramba, chama a mãe da paciente para ficar aqui e entrar em sala. E daí a paciente falou, eu não quero minha mãe vai ficar muito ansiosa, vai me deixar nervosa. Eu falei, caramba, tá bom. E eu falei, tô recebendo um paciente deficiente visual, a audição é muito mais apurada. Muito mais apurada. Aí eu voltei para a sala, pedi para todo mundo sair quando ela chegasse, para não ter nenhum tipo de barulho de equipamento. Eu perguntei que música que ela gostaria de escutar. Isso me marcou, sabe? Porque eu fiquei emocionado assim, durante todo o procedimento. Eu fiz ela enxergar o procedimento. Eu fico todo arrepiado aqui. Marcou tanto a minha vida esse paciente que eu não esperava nada, sabe? Assim, ia ser um procedimento comum. E eu fiz esse paciente enxergar. Agora a gente está virando para a esquerda, agora a gente está virando para a direita, você vai se deitar. Essa música do Coldplay, eu esqueci o Yellow do Coldplay. Dá para todo mundo sair, só vai ficar eu e o técnico de sala. Ele ficou sem falar nada. Toda vez que eu for te tocar, eu vou te avisar. Eu vou colocar o aparelho de pressão. Foi uma das experiências que mudaram a minha vida, assim, sabe? Com certeza marcantes. A vida do paciente também. E foi isso aqui, acho que impactou mais a minha vida, sabe? Porque eu fiquei pensando tanto. Eu saí, eu liguei para um sócio meu, comecei a contar para todo mundo depois que acabou a cirurgia. Falei, olha como isso me impactou, sabe? Mas isso impacta, gente, são pacientes. Você não esquece nunca mais. Você não vai esquecer Eu não nunca esqueço. Eu trago isso para os outros pacientes também. Falei, pessoal, ninguém precisa ficar falando o que passou na televisão, o que está acontecendo, o paciente está chegando. Não, tá tudo bem vocês conversarem sobre isso. Mas depois que o paciente estiver anestesiado, pessoal, vocês podem conversar sobre essas coisas. Por isso que é importante a gente associar a nossa marca a grandes profissionais e a grandes centros de saúde também. Não os pacientes pensam da mesma maneira. Falar, você é muito exigente, você não opera em qualquer lugar, você é muito metido. Não. Mas você tem que achar o que faz o seu perfil. É o seu perfil. Quando eu vim para São Paulo, o meu alvo era um serviço que é mundialmente conhecido, cheguei tudo bem, mas eu comecei a me adaptar num outro hospital que para mim é o melhor hospital, né, de São Paulo, do Brasil, faz todo o perfil, a linha que eu sigo de experiência, de acolhimento, de tudo. Você vai nichando, né? Você vai se adaptando, você vai fazendo a sua comunidade, porque é o que você falou, né? Tipo, você vai recomendar para alguém, que nem você foi lá do médico, aquele hospital
faz jus com o que você tá entregando? Não, e aí eu falei pra ele, Cara, olha, não faz, eu preciso então. te Não dar dá. um feedback. Você é maravilhoso, a cirurgia Sabe? foi perfeita, mas... E aí eu falei pra ele, eu falei, olha, a sua instrumentadora, porque foi a sua instrumentadora que fez eu me sentir mal. Foi o seu anestesista. Eles não são da casa. Eu falei, então a sua equipe está jogando contra ele ficou tão mal. Assim, porque às vezes o cirurgião não sabe. Não sabe. Porque quando o cirurgião chega, geralmente, já tá quase que tudo pronto. O cirurgião Assim chega... não. Eu não sou assim. Cara, geralmente o cirurgião chega, já tá praticamente pronta a cirurgia. Então essa jornada que o paciente vive, Mas, ela Ana, depende de pessoas. isso aqui que o Diego falou, ele falando assim, eu vejo o olho dele brilhando, mas eu lembro, a gente conversou isso agora há pouco, que eu já tinha ele como anestesista da minha equipe, antes, quando ele tinha outra equipe. E uma frase que todo mundo falava na outra equipe é que a equipe deles era diferenciada, eles faziam um trabalho personalizado, diferenciado, e um dia eu conversei com o Diego. E pontuei, Diego, tá, é personalizado, diferenciado, mas em quê? Se o anestesista da casa faz a mesma coisa que vocês fazem prescrição pós-operatória, vocês me respeitam, tipo assim, de tratam tudo bem, Chega no horário, vai direitinho. sabe? E tudo bem. E isso, acho que, tipo assim, e hoje ele tava perguntando isso, ele falou assim, não, aquilo lá foi o que mudou a minha cabeça. Eu falei, não, aquilo foi o que fez você realmente ter coragem para colocar em prática tudo que você queria fazer ao longo dos meses anteriores. Aquilo foi o que, tipo assim, eu dei um empurrão nele para ele falar assim, puta, é isso que eu tenho que fazer. Então, o que ele fez na hora que ele entendeu que é um paciente deficiente visual? O que ele precisava? Então, ele entendeu o que é um tratamento personalizado. Porque ele anteveu a dor e ele tentou passar a melhor experiência possível para o paciente. Ele tem empatia com o próximo. Né? Isso, é isso que é Colocar no lugar do personalizar. paciente, Exatamente. no lugar do familiar. Exatamente. Quantos familiares ficam preocupados durante cirurgias Sim. longas e a gente manda mensagem para saber o que Exato. Porque quem sofre a família é a toda. família. Sim. O paciente está Opera. dormindo, o paciente está anestesiado. Quem está sofrendo quer ir fora. E quanto mais demora, mais o pessoal lá de fora acha que está tendo uma desgraça. Sim. E às vezes a demora tá porque o cara tá na recuperação Exatamente. ainda, ou ainda nem foi E pra a cirurgia porque tá recuperação é atrasado. extremamente importante. É. Mas, Ana, nós passamos juntos no pré, no quarto. Nós falamos, e essa explicação é dada para o acompanhante. Quando eu começar, o Diego vai te informar. Então não fique aflito que saiu daqui 1h30, não tem noite. Calma, se até 1h30 não entrou em contato, porque eu nem comecei a cirurgia, então, né, calma. Então comecei a cirurgia 1h30 depois, ela sabe, cronômetro, tá começando agora. Entendi. Mas tem dúvida? Com 2 horas, com 3 horas, manda mensagem, o Diego vai te responder. E a gente tem isso, porque a gente sabe que tá lá fora, tá aflito, não sabe. Porque é um ente querido, é alguém que tá ali, né, entregou a vida nas minhas mãos, mão do Diego, mão da equipe toda. Então, isso é uma coisa que é o que o Diego falou, é empatia. O que eu posso fazer para poder tornar a experiência de todo esse processo mais suportável, mais agradável, mais marcante? Gente, tudo é experiência. Sim. E aí, quando eu falo você me perguntou do propósito. Hoje eu cheguei, eu passei pela manhã, saí, fiz minhas coisas, e aí quando eu vim pro escritório, eu passei para comprar umas coisinhas pro café, e aí eu falei, ai, deixa eu comprar umas coisinhas pros meninos, pros manobristas. Aí eu cheguei com pão, frios, refrigerante. Então quando você faz uma jornada, e você entrega, e quando eu cheguei e tal, eles, nossa, Ana Paula, hoje eu não tinha trazido nem marmita. Então, tudo na vida, Sim. tudo na vida é cuidado. Cuidado, como você cuida das pessoas que servem você, das pessoas que prestam serviço para você. Eles são do prédio, mas eles são eles que levam o meu carro, é eles que, dona Paula, quer que mande lavar o carro? Então, quando eu saio, o carro tá na vaga principal para sair. Trate bem as pessoas.
Porque volta. É engraçado como sempre vai passando um filme na nossa cabeça. Hoje aconteceu uma coisa também, eu estava na academia, eu recebi mensagem de um instrumentador cirúrgico que eu conheci há muitos anos atrás. E eu lembro que um dia ele chegou, um trabalho mais com ele, e daí eu tava ouvindo ele conversar com a esposa que a casa dele tinha sido assaltada. Putz, meu celular sumiu, tal, não sei o que, aquilo na cabeça. Acabou a cirurgia, aí eu mandei mensagem no celular da esposa dele, falei, que celular que ele tinha? Quanto custava? Tanto. Compra o celular novo pra ele, que eu vou doar pra ele. E hoje, depois de tantos anos, ele mandou uma foto, fico emocionado também, ele mandou uma foto da casinha dele pronta, ele tirou várias fotos. Ó, doutor Diego, tô te mostrando aqui minha casa, olha o que ela tá ficando. É muito legal. É muito legal. É muito legal. É muito legal. Eu nunca vou esquecer daquele celular que você me deu. Eu nem me conhecia direito, mas eu senti que eu tinha que dar o celular pra ele. E eu, recém-formado, não tinha dinheiro, direito, nada, eu peguei e dei. Lembro até hoje, R$1.200 o celular. Era muito dinheiro na época, era o que ele tinha. Porque ele precisava do celular para poder viajar, pegar Uber, para poder passear, enfim. Eu peguei e dei pra ele. Eu senti que eu tinha que dar pra ele. E ele mandou mensagem pra mim, eu tava na academia, eu falei, caramba, olha a minha casa e tal. Eu troquei vários áudios com ele. Falei, doutor, eu tô aqui, não tô trabalhando com aquele doutor mais, mas tô ligando pra agradecer. Gente, e dizer que tô disponível também, se tiver algum cirurgião que tá precisando. É muito bom. De um jeito ou de outro, você toca a vida e o universo conspira para te levar para o seu propósito. Tá gravando? Tudo bem? Nós temos aqui na sala a Lívia do marketing. Eu que dei o primeiro emprego para ela. A mãe dela já trabalhava comigo há muitos anos. E a Lívia foi crescendo. Você tem... A Lívia tá procurando um emprego? Bem, começou com a gente. E ela trabalhava nessa empresa que eu trabalhava, ela trabalhava também. E aí, quando ela saiu, eu falei, bem, agora eu dei o primeiro e o segundo emprego para ela, que ela tá comigo agora. Então, você olha para esses rostinhos, para essas pessoas que você vai mudando a vida, que você vai... Imagina, ela faz um curso para que ela quer ser perita. Olha, que ser perita tem a ver com o meu job? Nada. Nada. Mas ela tá comigo agora, então nesse período da vida dela, ela está comigo. Sim. Talvez quando ela estiver lá na frente, você, nossa, você... E ela falou, você me deu meu primeiro e o meu segundo emprego. E isso não tem dinheiro. Você nunca mais esquecer. Nunca mais. Então, assim, influenciar vidas é sensacional. Eu acho que esse é o grande propósito do nosso negócio, né? Influenciar vidas é o core business que a gente tem. Bom, eu queria ficar falando mais um tempão, né, Ana? Mas infelizmente obrigada, a gente já acabou o nosso papo. Super obrigada. E se você quiser deixar... Quiser não, você vai ter que deixar o seu contato também, porque mais gente vai entrar em contato para gerar nem tem chamado dúvida. da Ana, né? A gente nem... Essa é a nossa nova filosofia do Triumcast, fica bem claro, né? A gente Legal, já começa esse bate-papo dessa maneira. Sem nada, leve, começa a conversar. Mas antes eu queria, Ana, uma lembrancinha para você. Olha! Isso aí é uma das coisas que eu dou para os acompanhantes, para alguns pacientes. Não, tá certo. Não, tá certo. Espero que você goste. Ai, adoro! Tá? Obrigada. Isso é um mimo que eu dou para os pacientes. Eu acho que tinha tudo a ver para você. Tem uma mulher, né? Cheiro. Aí tem uma... Você vê que na hora que abriu já... O cheiro é uma delícia. Gente, muito obrigada. É um prazer me convidem mais vezes, porque eu adoro ficar conversando, papiando. E a gente quer sugar mais de você, né? Saber mais sobre esses processos de gestão. A gente sempre é uma aula, tá? Em contato com você. A gente sempre aprende muito. Esse que é a importância do Triumcast, é isso. É trazer pessoas ricas de conhecimento com você, de história de vida, e que realmente possa nos ajudar quem está nos assistindo a transformar mais vidas. Isso que eu acho que é mais importante. Obrigada, e parabéns pelo projeto, que eu acho que esse projeto é muito legal. Porque os médicos precisam ouvir, eles precisam, não só médicos, na verdade, as pessoas. Parabéns. Obrigado. Super orgulhosa, vocês estão arrasando, viu? Contem comigo sempre que vocês precisarem. Obrigado. Super obrigada demais. Obrigado. Eu vou encerrar nessa câmera aqui, pode ser, pessoal, continue nos acompanhando nas redes sociais e todas as plataformas digitais, acompanhem pelo Instagram, quem não conseguir assistir pelo YouTube, vai para a academia, coloca ali no Spotify. E nos sigam que teremos vários episódios com várias pessoas super interessantes, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.